está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. O Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro, é um bom momento para a gente pensar sobre a urgência de acabar com a fome no Brasil. Acho que um dos inimigos mais antigos de nosso país. A nossa luta é sempre contra as desigualdades e a fome é uma anomalia num país que tanto produz comida. A pandemia piorou muito a situação e milhões de pessoas estão na insegurança alimentar. Mas com Lula na presidência é muito clara a mudança também na luta contra a insegurança alimentar e nutricional. A fome caiu quase que pela metade, por 43,9%. O Brasil recua no mapa da fome. O que mudou? A fome é política? Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Você sabia que a gente já chegou à marca dos 1000 seguidores aqui no Spotify? Eu agradeço a cada um de vocês, cada uma de vocês que toda semana vem escutar os nossos podcasts. E se você vem aqui toda semana e não segue a gente ainda, por favor, segue a gente aí, faça com que a agroecologia chegue a ainda mais casas, ainda mais 1000 ninhos diferentes. E se você tem um amigo, uma amiga que você quer que conheça a agroecologia, compartilhe também, porque esse voo é coletivo. Então vem com a gente com mais um Cantos do Sabiá. Mas ainda há muito a fazer. O Brasil tem muito para ser um exemplo de como enfrentar esse problema mais uma vez. Mas a gente precisa encarar a fome como ela é, uma crise a ser resolvida. É para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa Nayara Cortes Rocha, ela que é secretária-geral da FIAM Brasil, Organização pelo Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequada. Ela que é nutricionista e mestre em saúde pública. Nayara, muito obrigado por aceitar nosso convite. Hoje aqui para falar dessa data tão importante, né? O Dia Mundial da Alimentação. Qual a importância de uma data feita essa, Nayara, no momento político que a gente começa a bater na fome de novo, né, no Brasil? Pois é, João Lucas, eu que agradeço muito pela oportunidade dessa conversa que a gente está tendo aqui. E pois acho que esse é um dia mundial da alimentação muito especial, porque a gente tem novos dados sobre a alimentação, né, no Brasil, mostrando que a gente é sim capaz de fazer ações que combatam a fome e que avancem, né? A gente é capaz de colocar a alimentação no centro do debate, de vários debates, né? Eu acho que nesse momento que a gente vive, é possível colocar a alimentação e o sistema alimentar que a gente tem hegemônico, né, não só no Brasil, mas no mundo, no centro das principais questões que a gente tem, né? A gente tem a questão da má nutrição em si, a gente tem a questão da obesidade, o sistema alimentar está no centro da discussão das mudanças climáticas, né? O relatório Lancet chamou essas 3 epidemias que compartilham da mesma causa, né? E que têm efeitos gigantes para a humanidade e para o planeta, de sindemia global. E aqui no Brasil a gente tem um segundo ano de volta, né, das políticas de segurança alimentar e nutricional, que busca, então, discutir e realizar o direito humano à alimentação a partir de diversas ações que vão desde o acesso à renda, mas também fortalecendo a agricultura familiar. O Guia Alimentar para a População Brasileira está fazendo 10 anos esse ano, que também é um marco super importante para a promoção da alimentação adequada e saudável, né? Esse guia, o Guia Brasileiro, ele inaugura uma classificação de alimentos que hoje é reconhecida no mundo inteiro
como um jeito, né, de classificar os alimentos a partir do seu modo de processamento, que é muito mais interessante do que as classificações que a gente tinha antes, que era por nutrientes. Esse ano também a gente está fazendo 20 anos das diretrizes voluntárias para a realização do direito humano à alimentação, que é um documento que foi elaborado pela FAO em 1994, que dava um pouco o caminho do que os estados deveriam fazer para realizar o direito à alimentação. E a gente tem também a experiência do Brasil entre as mais exitosas em, de fato, implementar essas diretrizes, ainda que a gente tenha muitos desafios, né, que eu imagino que a gente ainda vai falar sobre eles. Acho que a gente tem muito a comemorar e a refletir e a exigir para que esse direito à alimentação seja de fato para todas as pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E a gente fala de novo porque o Brasil já saiu do mapa da fome antes, né, em 2014. Mas voltou no governo Bolsonaro, depois de desmontes, destruição de políticas de combate à fome, dele e de Michel Temer. Te faço então essa pergunta que acaba voltando sempre aqui no papo. A fome é política? O que faz a situação mudar tão bruscamente hoje, Nayara? Sim, a fome é predominantemente política, né? Essencialmente política. Quem já dizia isso era o seu conterrâneo, Josué de Castro, já nos anos 30 e 40, que ele demonstrava que a fome não era uma coisa natural, né? Que ela era a consequência de uma decisão política que passa por muitos aspectos, né? Desde a distribuição de terra, enfim, o jeito que a sociedade se organiza impacta todas as condições de vida, inclusive a capacidade das famílias, não capacidade no sentido, né, de serem capazes ou não, mas na capacidade social, econômica, né, que as famílias têm de acessar uma alimentação adequada, saudável, de uma forma regular, né, sem abrir mão de outros direitos. É muito interessante isso que você traz, né, que a gente já vinha... como você mesmo disse, a gente voltou para o mapa da fome em 2014 e a gente ainda não saiu, mas em menos de 2 anos, em 1 ano e meio de um governo que colocou o combate à fome num lugar de destaque e remontou, né, buscou refortalecer a estrutura e as políticas de segurança alimentar e nutricional, isso fez uma diferença tremenda, né? Isso tirou quase 20 milhões de pessoas de uma situação de fome extrema. Não sei se existe uma prova maior do quanto a fome é política, né? Agora, a gente também precisa primeiro entender que ainda tem muita gente passando fome, né, de verdade, e isso não pode ser naturalizado, não é nem um pouco razoável que a gente tenha milhões de pessoas passando fome e que a nossa alimentação ainda não é a mais adequada para todas as pessoas, né? Acho que existem fomes e eu acho que a preocupação se vai ter o que comer no outro dia, isso já é uma violação de direito, né? A gente, no direito humano à alimentação, diz que a fome tem 2 dimensões que são inseparáveis: o direito de estar livre da fome e o direito a ter uma alimentação adequada, saudável, culturalmente adequada, né, referenciada, socialmente adequada. Então, enquanto a gente não consegue garantir que as pessoas todas tenham um acesso a esse direito por completo,
ainda tem violação de direito, então a gente ainda tem muito o que fazer. É importante também a gente destacar que, claro, é super relevante esse avanço em tão pouco tempo, é realmente maravilhoso, mas essas pessoas que ainda estão sofrendo com a fome, elas, na verdade, são o que a gente no Conceia tem chamado de núcleo duro da fome, né? São pessoas, são grupos que, de fato, provavelmente nunca saíram dessa condição. Então, reduzir a fome daqui para frente é o grande desafio, né? Porque as políticas realizadas até aqui ainda não foram capazes de tirar esse núcleo duro, esse grupo que continua desde antes de 2014 e agora continuam os mesmos grupos sofrendo mais com a insegurança alimentar grave, com a fome, que são, se a gente olhar, né, são predominantemente aqueles grupos que historicamente são mais vulnerabilizados, né? As mulheres, as pessoas negras, algumas regiões do norte, do nordeste, enfim, a gente ainda tem muito trabalho para fazer, para alcançar essas pessoas que ainda não foram alcançadas. Então, agora é preciso uma decisão política de como é que a gente atinge esses grupos que estão historicamente mais vulnerabilizados, né? Mas a mudança está aqui. Pelo segundo ano consecutivo, a fome cai no Brasil. Mas discutir se come já não é mais suficiente, né? A gente precisa pensar também na qualidade do que se come. O Brasil volta a comer, mas a insegurança alimentar ainda está aqui. O que é esse novo velho mal na nossa alimentação, Nayara? Essa insegurança alimentar e nutricional, ela continua? É exatamente esse o ponto, né? Essa insegurança alimentar e nutricional continua. E a gente precisa deixar de normalizar a insegurança alimentar, que a gente chama leve ou moderada, né? Que é quando as pessoas precisam reduzir a qualidade da alimentação, precisam fazer escolhas, ou mesmo o que a gente considera insegurança alimentar leve é quando num domicílio as pessoas têm medo de acabar a comida antes que tenha dinheiro para acessar mais. Isso não é natural, de novo, né? Falando sobre a política, especialmente num país que é capaz de produzir alimentos como o Brasil é. Não é natural, então a gente precisa atacar todas as formas de insegurança alimentar. E aí a gente pode falar tanto da qualidade, da quantidade da alimentação, né, que está disponível fisicamente, mas principalmente financeiramente, né? Quais são os alimentos? Se a gente olhar os alimentos que estão proporcionalmente aumentando de preço da pandemia para cá, são exatamente os alimentos naturais, o que a gente chama de comida de verdade, né? E enquanto que os alimentos ultraprocessados, que são esses que são cheios de substâncias que a gente não sabe nem falar o nome quando a gente olha no rótulo, esses seguem mais baratos, né? Então são mais acessíveis. Além disso, eles estão disponíveis em todos os lugares, eles têm uma publicidade absurda que faz a gente querer comer um negócio que a gente nem gosta, né? Eles têm ingredientes que aumentam muito o sabor dos alimentos e distorcem o nosso paladar. Então, tem muito ainda a ser feito. Tem os agrotóxicos, né? Então tem muito ainda a ser feito para a gente garantir uma alimentação de fato de qualidade para todas as pessoas. A fome no Brasil é muito contraditória quando a gente pensa que somos, como diz a pesquisa do BTG, um dos maiores exportadores do mundo. Então, por que ainda um país que convive com a fome? O Brasil exporta comida? O Brasil exporta o quê, Nayara? Nossa, João Lucas, muito obrigada por essa pergunta. A pergunta é tão boa que ela já tem um tanto de resposta nela, né? O agronegócio, diferente do que a
a publicidade, a Rede Globo dizem, ele não é o responsável pela segurança alimentar, não é tudo, não é pop, né? O agronegócio, ele produz predominantemente commodity. E commodity não é comida de verdade, né? A gente não come soja e milho na quantidade que a gente produz. Muito pelo contrário, né? A gente produz cada vez menos os alimentos que a gente mais come para produzir esses grãos que, na maioria, vão para fora do país e eles voltam ou como ração, que não é comida, né? Ou como ultraprocessado, que também não é comida, é produto alimentício e faz muito mal para a saúde. Então, o agronegócio, ele é uma parte de uma cadeia, disso que eu chamei antes de sistema alimentar hegemônico, que está focado em produzir lucro, né? E não em produzir comida. Então, se agora está valendo muito dinheiro produzir soja, vai todo mundo produzir soja, independente se está sem arroz no país, porque o que ele é feito para produzir é lucro. Lucro para muito pouca gente, né? Pouquíssimas famílias que também são responsáveis por uma parte importante do desmatamento, da desertificação, da contaminação por agrotóxicos, das queimadas, né? Então, o agronegócio produz commodity, produz destruição da natureza, produz violência no campo, né? Produz muitas coisas que não são alimentos. A gente precisa separar o que é alimento do que é produto. E mudar o rumo do incentivo geral, no sistema todo, né? Então, ao invés de facilitar e de proteger as grandes redes de supermercado, a gente tem que organizar as feiras, organizar os comércios locais, levar comida de verdade para as periferias das grandes cidades, né, para fazer com que o campo se alimente bem, tenha capacidade de produzir a sua comida saudável. A gente precisa, então, de estimular os sistemas curtos, né, de produção, que a gente chama, que são esses que a comida ela é produzida, distribuída e consumida sem fazer um caminho muito longo, sem produzir tanta fumaça, uma comida da época, uma comida culturalmente referenciada, né? A gente precisa botar mais força nessas políticas e também nos arranjos que a sociedade civil, que os movimentos sociais, que o povo de verdade já tem há muitos e muitos anos que produzem comida de verdade e saúde, e bem-estar, né? Acho que a gente precisa mudar o rumo do incentivo, né? Reduzir, regulamentar a publicidade de alimentos, reduzir a disponibilidade, regulamentar os ultraprocessados, taxar, né? A gente precisa de colocar a alimentação adequada, o direito humano à alimentação no centro das decisões políticas, né? Acho que é por aí. Pensar em alimentação é pensar na saúde do país. Por isso que nesse Dia Mundial da Alimentação a gente reforça a agroecologia, não como uma pauta social e só, mas como uma forma de produzir, de plantar, de colher, de fazer alimentação e de resolver a fome no Brasil. O Brasil ainda está com fome. Como é que a gente faz para sair dessa situação? Fica aí que a gente continua essa conversa já já, porque agora a gente faz uma pausa. Agrotóxico é um veneno muito perigoso. Foi a experiência mais horrível da minha vida. E ver minha filha morrendo no hospital do Ponto Socorro em Serra Talhada. Faleceu por causa do veneno. Agrotóxico para mim é morte. É um veneno que mata. Agrotóxico é veneno, e veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a vida, não use agrotóxicos.
uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos. Queimar o mato é uma prática comum na agricultura, mas hoje a gente sabe que ela causa muitos danos e destruição. O fogo tira os nutrientes e a água do solo, deixa a terra seca, mata as plantas, os bichos e tudo pelo caminho. Queima casas, mata pessoas, destrói famílias. Tacar fogo não é a solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica. Uma campanha do Centro Sabiá. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Nayara. Hoje, o nosso assunto é o Dia Mundial da Alimentação. E a gente precisa pensar numa alimentação que pense no futuro, né, Nayara? Do jeito que o Brasil mexe com terra, o futuro da desertificação, do veneno e da queimada. Que mudança precisamos fazer para que isso não aconteça com o Brasil? Para que o futuro não seja deserto, veneno e queimada? Sim, e além disso a gente precisa punir quem de fato punir, né? Quem desmata, quem queima. A gente precisa regulamentar os agrotóxicos e diminuindo até a gente não precisar mais de agrotóxico, né? A gente precisa agir estimulando as políticas que favorecem a alimentação adequada e saudável e também limitando, regulando na medida do possível e tirando força e quando é crime, né? Como é no caso do desmatamento, do fogo, precisa punir para as pessoas não fazerem isso. Acho que isso também é muito importante. Mas o Brasil alimenta o mercado do veneno também, né? No plano safra de 2024 a 2025, foram 400 bilhões de reais para o agro e 76 bilhões para a agricultura familiar. A diferença é gigante, né? O que muda isso, essa licença para desmatar que o Brasil mesmo dá para o agronegócio, Nayara? Olha, acho que essa é uma pergunta bastante difícil, né? Porque a gente sabe o que muda, mas a gente não sabe como que a gente faz para mudar, né? Acho que o que muda é a gente mudar quem dita as regras, né? Quem está no poder ali, em todos os poderes. Porque o agronegócio, ele tem um poder econômico, e aí ele tem um poder político, e aí isso define os rumos das decisões políticas do país, né? Então, é muito complicado esse governo que como a gente já tinha falado, né, que coloca a alimentação no centro, combate à fome como uma prioridade, mas que ainda está muito refém do agronegócio, do veneno, né? É um absurdo, assim, que a gente continua liberando veneno no mesmo ritmo que a gente liberava no governo Bolsonaro. É uma loucura que o pacote do veneno tenha passado, né? Que a gente continue usando, permitindo que se use veneno que em outros países não são permitidos, né? É completamente absurdo isso, não tem racionalidade, porque a gente tem evidência científica suficiente para banir esses agrotóxicos de alta toxicidade do país, né? Então, precisa de coragem para enfrentar esse povo, precisa de mudar quem está no poder, mudar o poder de lugar, né? Levar mais gente do povo que tem de fato condição de bancar. E aí tem que ser muita gente, né? Porque os caras são muito, muito poderosos, a gente já sabe. Acho que esse seria um caminho, assim, né? Tem que regular agrotóxico. Tem agrotóxico de alta periculosidade, tem que proibir. Não tem essa, gente, né? Acho que a gente tinha que ser mais firme com essas coisas que a gente sabe que matam, né? Matam, contaminam.
Eu acho que a gente precisava ser muito mais firme com a questão dos agrotóxicos e isso que você falou, né? O dinheiro que a gente usa, o dinheiro público que a gente usa para um veneno que vai matar a gente na volta, entendeu? A gente paga na ida e depois paga na volta. E paga não só com dinheiro do SUS, dinheiro... né? Mas com a natureza, com a vida das pessoas, com a água, com o solo contaminado, não tem nenhuma lógica nisso. A gente precisa que cada vez mais pessoas se engajem nessa luta, né, contra os agrotóxicos. O Brasil se levanta também da fome, né? É histórico diminuir a fome por quase a metade depois de tanto tempo. Mas ainda carrega um legado de veneno, de desmatamento, de fortalecimento desse agro que a gente vem discutindo aqui, né, Nayara? Que perspectivas a gente tem para o nosso futuro alimentar no Brasil? Olha, acho que essa é uma pergunta bastante difícil, né? Porque a gente sabe o que muda, mas a gente não sabe como que a gente faz para mudar, né? Acho que o que muda é a gente mudar quem dita as regras, né? Quem está no poder ali, em todos os poderes. Porque o agronegócio, ele tem um poder econômico, e aí ele tem um poder político, e aí isso define os rumos das decisões políticas do país, né? Então, é muito complicado esse governo que como a gente já tinha falado, né, que coloca a alimentação no centro, combate à fome como uma prioridade, mas que ainda está muito refém do agronegócio, do veneno, né? É um absurdo, assim, que a gente continua liberando veneno no mesmo ritmo que a gente liberava no governo Bolsonaro. É uma loucura que o pacote do veneno tenha passado, né? Que a gente continue usando, permitindo que se use veneno que em outros países não são permitidos, né? É completamente absurdo isso, não tem racionalidade, porque a gente tem evidência científica suficiente para banir esses agrotóxicos de alta toxicidade do país, né? Então, precisa de coragem para enfrentar esse povo, precisa de mudar quem está no poder, mudar o poder de lugar, né? Levar mais gente do povo que tem de fato condição de bancar. E aí tem que ser muita gente, né? Porque os caras são muito, muito poderosos, a gente já sabe. Acho que esse seria um caminho, assim, né? Tem que regular agrotóxico. Tem agrotóxico de alta periculosidade, tem que proibir. Não tem essa, gente, né? Acho que a gente tinha que ser mais firme com essas coisas que a gente sabe que matam, né? Matam, contaminam. Muito bem. Como a nossa conversa está chegando nos finalmente, eu trago o nosso quadro especial do podcast, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é onde você vai trazer os seus pontos finais e meter o bico na questão de uma vez por todas. Bora nessa, Nayara? Olha, Nayara, a gente falou, né, da necessidade de uma mudança profunda para enfrentar climas, mudança climática, política, o agronegócio, a fome também, né? Como que a gente planta essa semente de mudança pensando nesse Dia Mundial da Alimentação? Mete o bico. Ai, João Lucas, eu acho que eu trabalho com direitos humanos, né? A gente costuma dizer que não existe direito humano que foi conquistado sem muita luta. Não existe nenhum direito, né, que não foi conquistado com luta. Então, eu acho que é lutando, exigindo do governo, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, porque a alimentação, o direito à alimentação é uma obrigação do Estado, né? É um direito de todas as pessoas e é uma obrigação do Estado. A gente elege essas pessoas para que elas realizem direitos humanos. Eles fazem isso exatamente via políticas, né? Todas essas que a gente falou aqui. Política, então, que bota limite
no agronegócio, que freie essa liberação e esse uso absurdo, absolutamente danoso de agrotóxicos, né? Que incentiva tanta coisa que faz mal para muita gente e faz bem para tão pouca gente, né? Então, eu acho que é a gente metendo o bico nesse povo que está fazendo as políticas aí da gente, né? A gente tem que se organizar e lutar pelos nossos direitos. E aí, fazendo isso que eu tinha mencionado, né? Fortalecendo os movimentos no campo, os movimentos indígenas, os movimentos dos povos e comunidades tradicionais, as juventudes, né? Fortalecendo o povo que está aí trabalhando para a gente comer uma comida de verdade, né? Acho que é por aí. E aí, bom, nesse dia da alimentação vai estar próximo também do segundo turno das eleições. É importante também a gente, nos lugares onde tiver segundo turno, a gente ficar bem atento com quem que essas pessoas que a gente está votando tem compromisso, né? Se é com a comida de verdade ou se é com o desmatamento, o fogo, a destruição, os agrotóxicos. Acho que de novo, é político, né? Se a fome é política, o direito à alimentação também é político. É isso, Nayara, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje, viu? Nessa conversa para pensar em alimentação, pensar em futuro, em agroecologia, quem sabe. Olha, infelizmente nosso tempo está acabando aqui. Você quer deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo? Alguma consideração final? Opa, que isso, João. Eu que agradeço muito pelo papo bom, pela conversa e pela oportunidade da gente conversar e de que mais pessoas possam ouvir um pouco sobre esse tema que é tão fundamental, né, para todo mundo, que é a alimentação e o nosso sistema alimentar, né? E aí aproveitar, deixa para fazer um convite. Esse ano a FIAM Brasil vai, no Dia Mundial da Alimentação, vai fazer o lançamento de uma animação. O lançamento vai ser presencial aqui em Brasília. Quem estiver em Brasília está muito convidado. Vai ser no Armazém do Campo, que fica no setor comercial sul, né? O Armazém do Campo, que é uma loja que vende produtos do MST. E aí, a partir do dia 17, a gente vai lançar essa animação em episódios nas nossas redes sociais. Então, é FIAM Brasil no Instagram. E vai estar a animação completa também disponível no YouTube. Então, queria aproveitar para convidar todo mundo para assistir. A animação se chama Quarteto Indigesto, Nossa Comida nas Mãos de Gigante. Que fala muito sobre tudo isso que a gente falou na nossa conversa aqui, né, sobre esses gigantes que dominam o nosso sistema alimentar ainda. Acho que a gente conhecendo como eles funcionam de um jeito divertido é um ótimo caminho também para a gente desfazer esse domínio aí, a gente cada vez mais ter mais protagonismo, né, e vir mesmo para o centro dos nossos sistemas alimentares. Então, essa animação é baseada num quadrinho que também está disponível no site da FIAM, que é fiambrasil.org.br, e os quadrinhos são traduzidos para o português, mas foram feitos pela FIAM Internacional, que é sobre a captura corporativa nos sistemas alimentares. Esse já está disponível no nosso site para quem quiser conhecer. É isso. Muito obrigada e a gente se vê por aí. Então vamos lá, vamos acessar o FIAM Brasil. Muito obrigado, viu, pela sua participação, por tantas discussões muito importantes para a gente pensar em alimentação, para a gente pensar em meio ambiente, para a gente pensar em Brasil. Muito obrigado, Nayara. Gente, hoje eu conversei com Nayara Cortes Rocha, ela que é secretária-geral da FIAM Brasil, Organização pelo Direito Humano, a Alimentação e a Nutrição Adequada, nutricionista e mestre em saúde pública. Pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast. Muito obrigado a você que nos acompanhou hoje. Continue acompanhando o Centro Sabiá, porque os nossos trabalhos não
param. No Instagram, no Facebook, você encontra tudo que estamos fazendo. Então, procure por Centro Sabiá. E temos uma pergunta para você. A gente quer ouvir você também aqui no Cantos do Sabiá. Então estamos de volta com a perguntinha da semana, que você pode responder lá no Spotify. Bora nessa? Como vencer o problema político da fome no Brasil? Responda essa pergunta, bora conversar. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos, locução, minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.